vereadores, público que nos assiste nas redes sociais e também na galeria. Primeiramente, dizer que eu lamento muito que o acordo que nós fizemos lá no começo, quando elegemos o presidente Mattson e fizemos a eleição da comissão, das comissões, onde ficou estabelecido que nós discutiríamos emenda por emenda e o relator Marquinho não está cumprindo isso que foi acordado lá atrás. E a palavra é uma das coisas que o ser humano mais deveria cumprir. Depois de que esse acordo é tão verdadeiro, de que foi eleito as comissões que não eram apoiadas pelo governo municipal. Então a gente já começa com um erro ali. O problema de derrubar a emenda não existe, porque talvez os vereadores achem que politicamente, para aquela determinada ação, aquela emenda não seja importante, mas ela tem que ser discutida. Porque vocês que estão aqui agora analisando a LDO, vocês não têm a chance de discutir nenhuma emenda, porque vocês vão ter que votar favorável ao parecer e vai derrubar todas as emendas. Então vocês não têm nem a possibilidade de verificar as emendas. E tem várias emendas aqui que são importantes, eu tenho certeza que vocês acham que são importantes, algumas talvez não, outras mais, outras menos, e que constam sim no PPA. Porque o PPA, nas suas ações, ele tem muitas ações que são genéricas e são propositalmente genéricas para que tu consiga fazer essas movimentações. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aliás, é importante falar que a gente está votando a LDO, porque a LDO é que vai dar as diretrizes, o suporte das prioridades que tem que ir para o orçamento. Então, é natural, a gente acabou de ver no Congresso Nacional diversas discussões em cima de emendas para a LDO. E depois emendas para o orçamento. Porque os deputados, que são de determinados estados, eles conhecem as realidades daqueles estados, de algumas cidades, muito mais do que o governo federal. Que nem nós, vocês, conhecem o município como poucos e foram escolhidos para isso. Então, a gente havia colocado alguns projetos como o Beira-Mar Cultural, Cultura no Bairro, que a gente tem falado isso há bastante tempo, tem a rúbrica no PPA na Fundação de Cultura. Brinquedos adaptados, que é uma lei federal, que existe lei municipal, para que todas as praças que sejam construídas tenham um brinquedo adaptado para as crianças que têm deficiência. A gente defende tanto aqui as crianças com deficiência e precisamos continuar defendendo, mas o relator derrubou a emenda. Pavimentação de ruas, não tem pavimentação de ruas no PPA? Não tem? Eu botei aqui manutenção das escolas profissionais, até para as escolas profissionais saberem. Uma das grandes problemas das escolas profissionais é que toda semana eles precisam fazer muitas manutenções. Muitas manutenções nas máquinas. Toda semana elas fazem. Você pode perguntar para as diretoras. Toda semana, sexta-feira, vai lá um técnico. Só que eles não têm verba pública para isso. Eles passam o chapéu e as alunas, algumas escolas as alunas dão R$10, outras dão R$15 para fazer essa manutenção. A gente botou a manutenção na LDO e também botamos na LOA para que cada escola, vereador Mauro, tenha apenas R$5.000 de manutenção mensal. Porque com R$5.000 é o céu para elas. Elas conseguem fazer muitas coisas. Porque eles trabalham com maquinários ali. Então, está lá no PPA, porque isso é uma função do governo, as escolas profissionais, a manutenção. Então, poderia estar na LDO. Então, cai por terra todo o argumento do parecer do relator. Havíamos colocado também o concurso da guarda, isso foi antes deles abrirem o concurso, que agora já existe, então talvez poderia ser derrubado aqui, mas também eu não lembro de cabeça, tem que dar uma olhada, não lembro se está no PPA o concurso. Se não está, tem que entrar na LDO, porque o governo tem que botar na LDO, porque está fazendo concurso, né? E tem que estar no orçamento também. E também coloquei aqui na LDO a questão de concurso na educação para as professoras de alunos com deficiência, essa questão da inclusão. E daí aqui o relator diz o seguinte: o orçamento público é uma previsão de receitas e fixação de despesas.
Ok. O município não tem domínio absoluto sobre os recebimentos futuros, pois esses dependem de terceiros contribuintes, Receita. Apenas com efetivo ingresso da Receita é que se pode concretizar as despesas. É isso. Só que quando a gente recebe a LDO e a gente recebe o orçamento, a gente já recebe esse orçamento em cima daquilo que é uma análise orçamentária técnica da Prefeitura Municipal. Então, se a Prefeitura Municipal está dizendo que vai ter um orçamento de 1 bilhão, é porque eles vão ter um orçamento de 1 bilhão, e daí a gente faz as emendas em cima desse orçamento. Claro que aqui na LDO a gente não está nem falando de orçamento, a gente está falando das diretrizes para que entre no orçamento. Então, isso aqui cai por terra, porque a gente não está trabalhando em cima de uma peça que não é real. Ela é real, porque a Prefeitura ela desenha um orçamento em cima do ano que passou. E erra muito pouco, porque nós somos, inclusive, um município muito pujante, então todos os anos a gente arrecada mais. Então, tem recurso para fazer esse tipo de ação. E o relator continuou dizendo que a inclusão de emendas não pode ser feita impositivamente sem análise das receitas sob pena de descontrole dos gastos públicos. De novo, cai por terra, a gente não está fazendo em cima do nada, a gente está fazendo em cima do orçamento que eles mandaram aqui para casa. É necessário que as emendas propostas, dentre outros requisitos, indiquem os recursos necessários e sejam obrigatoriamente compatíveis com o plano plurianual. Volto a dizer, comunidade, está lá no plano plurianual várias dessas emendas. A questão aqui e a gente luta faz bastante tempo, eu estou há 7 anos aqui, só em 1 ano a gente conseguiu fazer as discussões de emenda por emenda, inclusive o vice-prefeito acho que ele era presidente, o ex-vereador Cloni conseguiu um requerimento e a gente fez a discussão emenda por emenda. Daquelas emendas por emendas, talvez 2 ou 3 foram aprovadas. 30 e poucas foram recusadas. Mas vocês teriam a oportunidade de dizer o seguinte, essa emenda aqui eu sou favorável, essa emenda aqui não precisa. Nós colocamos também ali a construção das pontes, que tanto se fala, da Colônia Santana, inclusive o vereador Jair, ele luta diariamente em relação a isso, porque nós temos pontes ali que são de madeiras e que perto do rio, tivemos agora a última enchente que faz o quê? 1 mês e meio, não deu nem enchente, mas choveu um bocado lá em São Pedro, a água passava por cima do rio, a gente botou aqui na LDO, tem lá a construção de ponte no PPA, para que essas pontes sejam reformadas, sejam feitas de concreto, que tenhamos cabeceiras mais altas, tem que estar no PPA. Então, está na LDO também. LDO para depois PPA. Compete ao Poder Executivo a iniciativa em matéria referente às leis orçamentárias municipais, sendo inconstitucionais as emendas diante da ausência de legislação que autorize o Poder Legislativo a impor matéria orçamentária. Não procede nada disso. Se a gente não pode fazer emenda, então o município não precisa nem aprovar o orçamento, nem a LDO. Então, no minuto final, o que eu quero dizer é o seguinte, não importa se essa casa derruba as emendas. Derrubar as emendas é um movimento político que o Poder Executivo pode querer que sejam derrubadas e a gente chega aqui e derruba a emenda. Como teve vários projetos aqui que a gente queria derrubar e não conseguimos, ou queria aprovar e não conseguimos. O que eu lamento profundamente nesse 7º ano de legislatura, e especialmente porque nós fizemos, sim, um combinado, quando nós montamos as comissões, que inclusive em 2024, o combinado é também para que sejam mudados os presidentes, os vices vão assumir as comissões, de que nós fizéssemos as discussões, pelo menos as discussões. Porque todas essas ações aqui eu sei que vocês, não todas, né, mas algumas vocês são favoráveis. E também eu sempre prestei muita atenção e continuarei prestando nas falas dos colegas e vereadoras quando vocês sobem na tribuna. E todos trazem um bocado de demanda aqui. Um bocado de demanda porque não atende na infraestrutura, não atende na educação, na saúde. E na hora de a gente botar o guiz no gato, a gente vai lá e anda para trás. A única oportunidade que a Câmara tem de fazer alguma modificação no orçamento que não acontece a contento dessa casa é agora. E, infelizmente, eu vou pedir para que vocês votem contrário ao parecer, porque o parecer derrubou todas as emendas irresponsavelmente.